Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Graças a Deus. Nós tivemos uma semana muito abençoada ali em nosso templo central, na Escola Bíblica Ministerial. E eu aproveito aqui para agradecer aos nossos irmãos, tá bom? Pelo empenho, o esforço, a dedicação e a participação. Uma semana bastante intensa, mas foi uma bênção. Fomos ministrados e aprendemos muita coisa ali. E não basta aprendermos, mas também praticarmos. E eu digo aos irmãos que para mim foi uma semana de muito renovo pelo poder da palavra, de direcionamento de Deus para as nossas vidas, e eu creio que o Senhor continuará fazendo grandes obras em meio ao seu povo e à sua igreja. Amém, meus irmãos? Informo também aos irmãos que não puderam estar hoje pela manhã para fazer a prova, eu trouxe, tá bom? Depois é só me procurar ao término do culto e vai dar tudo certo, tá bom, meus irmãos? Queridos, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Isso, todo mundo achou, né? Diz-nos assim: quando Jesus acabou de dizer todas estas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem o Senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe disse, e lhe rogavam com insistência, dizendo, ele é digno de que concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 10, e quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Se você crê na Bíblia, diga amém. Só para a gente gravar isso ao nosso coração, eu pediria a sua gentileza de dizer a pelo menos 2 irmãos, a sua atitude, o seu comportamento pode atrair uma única palavra favorável de Deus ao teu encontro. Você pode dizer isso para alguém, a sua atitude, o seu comportamento pode atrair uma palavra de Deus ao teu favor. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Maravilha, uma alegria rever aqui e receber hoje o presbítero Luiz e a esposa, né? Servem ao Senhor ali em Cambira. Deus abençoe, tá bom? É uma alegria para nós recebê-los e tê-los conosco aqui esta noite. E queridos irmãos, esta palavra a qual o Senhor fez queimar em meu coração no final desta tarde, apresenta-nos aqui alguns personagens, bem como também os seus comportamentos.
mas um comportamento qual se sobressai aqui é deste centurião. Se observarmos, nós vamos evidenciar nesta parábola algumas personalidades ou algumas pessoas. Nós temos o próprio Cristo, que é o realizador do milagre, o realizador da obra desejada por este homem. Nós temos também o centurião, que é aquele que, por sua vez, tem uma necessidade dentro da sua casa. Nós temos o seu servo, que é aquele que, por sua vez, está enfermo, adoentado, e dentro daquilo que se pensa, possivelmente poderia vir a padecer. Nós temos os anciãos, que, por sua vez, exprimem ou manifestam aqui um comportamento de petição, de solicitação a Cristo, fazendo algumas apresentações ao Senhor na intenção de justificarem, por sua vez, a possibilidade de Jesus realizar um milagre na vida deste centurião. Nós temos também os amigos do centurião, que por último são enviados até Cristo com uma outra mensagem, que por sua vez é diferente da mensagem manifesta pelos anciãos, que são também assim enviados pelo centurião. Mas eu gostaria de analisar com os irmãos algumas características dentro deste texto, e é algo que nós precisamos pensar muito a respeito disso, porque todos nós esperamos, por sua vez, que Deus ele faça, que Deus realize coisas e algo em nossa vida. Não há um problema nisso. A grande verdade é que a Bíblia, ela nos ensina a buscarmos, a pedirmos, a clamarmos ao Senhor, a solicitarmos por sua intervenção em nossa vida, a apresentarmos a Ele as nossas necessidades, a clamarmos a Ele porque Ele é, por sua vez, poderoso para assim fazer. Não há problema em pedir. A grande questão está em analisarmos que a nossa petição a Deus exige de nós uma atitude, ou por que não dizer, um comportamento adequado, correto. Existe um caminho pelo qual nós precisamos trilhar. E a grande verdade é que todas as vezes que nós obtemos o conhecimento desta verdade e passamos a trilhar por este caminho, a buscarmos do Senhor aquilo que a nossa vida necessita, dentro dos padrões que estão estabelecidos à luz da sua palavra, nós podemos obter da parte do Senhor a resposta que tanto, por sua vez, precisamos, que tanto necessitamos. Observemos, porque o texto, por sua vez, traz como tema central o centurião de Cafarnaum, esse homem que é um oficial do exército romano. E quando nós falamos de um homem como este, nós estamos falando de alguém que é respeitado, que exerce uma liderança, ou por que não dizer, uma autoridade sobre 100 soldados do exército romano, os quais exerciam as suas funcionalidades a pé. O que nós obtemos de informação dentro do conceito estabelecido pelo próprio centurião é que ele é um homem respeitado e que ele é um homem que tem uma autoridade. E todas as vezes que ele dá ordem aos seus súditos, aos seus liderados, aos soldados que estão sob o seu comando, ele mesmo é meio claro em dizer que os seus soldados obedecem à sua voz, obedecem à sua ordem, assim também como os seus servos lhe obedecem. Mas o que nós observamos é que, não obstante a ser um centurião, um líder de 100, é que não basta o fato de ser um homem
respeitado em meio ao império, o qual exerce a sua função. Ele não está alheio às necessidades. Ele não está alheio aos seus problemas, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo uma certa suficiência. Na sua casa existe um problema, uma necessidade. E qual é a necessidade? A necessidade deste homem é que dentro da sua casa, um dos seus servos está enfermo, um dos seus servos está doente. E é algo muito que contraditório às vezes, porque ao observarmos dentro da cultura romana, quem se importaria com o serviçal? Quem se importaria com o servo? Quem se importaria com alguém que pode ser substituído dentro do seu domínio? Mas o que nos chama a atenção é que há no coração desse centurião um amor pelo seu servo, um amor pelo seu serviçal. Mas a necessidade do seu servo não pode ser suprida pela sua autoridade civil. A necessidade do servo deste centurião não pode ser suprida pela sua autoridade civil, pelo poder da sua palavra. Observe, é ele quem testifica: eu dou ordem aos meus soldados para que eles vão, e eles vão. Dou ordem para que venham, e eles venham. Dou ordem aos meus servos para que façam uma determinada tarefa, e eles o fazem. Mas há um problema na vida dele, que a sua autoridade não pode supri-la. Há um problema em sua vida, que a sua formação não pode supri-la. Há um problema instaurado no meio da sua casa, que o seu domínio de palavras não pode supri-lo. Diante disso, nós vemos alguém que está olhando para uma necessidade e se sente limitado, mesmo tendo autoridade. Quem não se lembra que no livro dos Reis nós temos uma declaração de um homem que também era chefe de um exército, um homem pomposo, honrado, o qual a Bíblia vai dizer que Deus deu vitória ao seu exército por meio dele. Aí o texto é bem claro em dizer que, porém, ele era um homem leproso, tendo autoridade, mas tem limitação, tendo autoridade, mas tem uma marca na vida, tendo autoridade, mas há uma lacuna que não se pode ser preenchida por tal autoridade. Diante disso, nós observamos que esse homem, quando olha para o seu problema e percebe que a sua autoridade não está à altura, não é compatível para resolver o seu problema, ele toma uma iniciativa. Ele não fica estagnado, paralisado, olhando e dizendo: bom, eu vou continuar cuidando com aquilo que eu domino, e vou esquecer o servo, afinal, se ele morrer, eu posso substituí-lo. Não, há um amor, há um apego, há uma afeição pelo servo, e ele então se preocupa, e em meio à sua preocupação, ele toma uma iniciativa. E quando ele toma a iniciativa, versículo de número 3, Caleb, Lucas 7, verso de número 3, olha o que o texto nos informa dizendo: e tendo ouvido falar de Jesus. Observe que ele tem uma limitação, ele tem a sua autoridade. Há um problema em sua casa, ele não pode resolver o problema com a sua autoridade, com a sua palavra, com o seu domínio, mas ele ouve falar de Jesus. E coisa boa, irmãos, é quando nós, assim como o centurião, ouvimos falar de Jesus. E por que é bom ouvir falar de Jesus, pastor? É porque todas as vezes que a gente ouve falar de Jesus, brota em nosso coração a esperança. Qual esperança? Que onde a nossa autoridade não tem domínio,
Ele tem domínio e poder sobre a mesma. Que onde os nossos recursos, me ajuda aqui no retorno, por favor, que onde os nossos recursos se esgotam, a autoridade dele é superior. Que onde as portas e fontes terrenas se fecham e se esgotam, ele é aquele que pode dar ainda a última palavra, é transformar o cenário. Observe, nos dias em que esse homem ouve falar a respeito de Cristo, Cristo está fazendo obras extraordinárias. Cristo chega onde está alguém enfermo, e o enfermo, doente, é curado instantaneamente. Jesus chega na casa de alguém que está num sentido de malária, está aprisionado a um leito como a sogra de Pedro, e imediatamente ela foi curada. Jesus chega até mesmo onde estavam pessoas mortas, e eles voltaram à vida. De repente o centurião ouviu alguém que não tem autoridade, ou não exerce autoridade sobre os homens, mas exerce autoridade sobrenatural. E quando ele ouve falar de Jesus, ele fala: ele pode aonde eu não posso, ele faz aonde eu não faço, ele entra aonde eu não entro, ele é mais poderoso do que eu. Ouça-me, por favor, porque Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que você pode ter domínio de algumas coisas. Você pode ter autoridade sobre algumas coisas, você pode ter liderança sobre algumas coisas, mas haverão momentos da sua vida que você vai se deparar com dificuldades as quais o teu dinheiro não vai poder resolver, a tua formação não poderá resolver, teu carro não poderá resolver, tua casa não poderá resolver, teu plano de saúde não poderá resolver, mas Deus te trouxe aqui esta noite para falar ao teu coração que Cristo pode realizar aquilo que você não pode realizar. E quando ouvimos falar dele, pastor, nós temos que ser movidos. Quem dá glória a Deus pela chuva, diga amém. Olha o cheiro bom que entra, olha, eita coisa boa. Quando nós ouvimos falar de Jesus, tem que gerar em nós esperança. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa: qual é o seu comportamento, meu irmão e minha irmã, quando você ouve falar de Cristo? Você continua crendo nele, independente das circunstâncias? Independente das portas que se fecharam, independente do diagnóstico médico, independente da crise instaurada, estabelecida, independente do cenário controverso, ou você é aquele que já não dá mais crédito à sua palavra? Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: eu marquei esta noite para alegrar a tua alma e o teu coração, e despertar em você a esperança, e te conduzir para um caminho correto, e te conduzir para o centro da minha vontade, porque eu sou maior do que a porta fechada, eu sou maior do que a tua enfermidade, eu sou maior do que a tua dor, eu sou maior do que a tua crise, eu sou maior do que os teus problemas, eu exerço autoridade sobre a terra, sobre o mar, sobre o vento, sobre as águas, sobre os demônios. Ele é maior do que tudo isso. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou os seus anciãos, ou enviou a Jesus anciãos. Agora observe, os anciãos, quando chegam a Jesus, eles olham e dizem: Senhor, nós temos um camarada aí, um centurião, um líder de 100 soldados, que ele é um homem muito piedoso, é um homem querido, é um homem que tem um bom relacionamento, apesar de ser pertencente ao Império Romano, é um homem por nós muito benquisto, muito honrado em nosso meio. E observem que a resposta deles
ou a fala deles a Jesus, quando eles vão para pedir a cura, eles olham para o Senhor e rogam com insistência, no versículo 4, dizendo: Senhor, venha, porque esse centurião é digno de que o Senhor realize na vida dele um milagre. Ele é digno. A palavra dos anciãos é uma intercessão, é um pedido. E com base em que eles pedem? Eles pedem na base da meritocracia. Eles olham para o centurião e dizem: ele é digno, ele é um homem honrado. E por que eles chegam a essa conclusão? Olha o versículo 5. Porque ele ama a nossa nação, mesmo exercendo autoridade através de um império que é contra nós, mas ele ama a nossa nação. E o mesmo, olha o que o texto diz, ele mesmo construiu para nós uma sinagoga, uma igreja. Logo, a base que os anciãos estabelecem para que Jesus realize o milagre na vida do centurião é aquilo que ele fez. São as suas obras, é o seu trabalho, o seu realizar, o seu feito quanto ao povo. Eles clamam a Cristo de acordo com aquilo que vem, com aquilo que conhece. Eles avaliam o centurião por aquilo que ele realizou em favor dos judeus. Ele nos ama, é um homem bom, é um homem honrado. Inclusive, ele construiu para nós uma sinagoga. Eles fazem esta petição. Caindo água? Eles fazem essa petição de acordo com as suas obras. Agora, o que me chama a atenção aqui, pastor Assir, é que em dado momento, o texto é quem diz que quando eles pedem a Jesus, suplicam a Jesus, Jesus sai com eles para ir ao encontro do centurião. Mas quando Jesus está vindo, o texto é bem claro em dizer que ele agora sai da sua casa, fala com os seus amigos e ordena que os seus amigos, aqueles que o conhecem mais de perto, vão até Cristo agora. Os anciãos pedem de acordo com aquilo que foi realizado, que os beneficiou. Mas a palavra dos amigos é diferente. E o que é que os amigos dizem? Os amigos, quando chegam para Jesus, dizem: Senhor, o centurião nos enviou a ti para dizer que o Senhor não precisa se preocupar em ir até a casa dele, até porque ele não se considera digno de que o Senhor entre na sua casa. A grande verdade é que ele pediu para que a gente te informe que ele não se considera digno ao ponto de que ele mesmo não teve coragem de vir até o Senhor. Ele não acha-se digno de que o Senhor entre na sua casa. Ele não se acha digno nem mesmo de se relacionar contigo, de vir ao teu encontro. Enquanto os anciãos estão dizendo: ele é digno, ele merece. Ele envia agora os seus amigos dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor faça um milagre. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno sequer de falar contigo. O que ele revela é que todo o realizar de Deus na nossa vida não parte a partir das nossas obras, do quanto eu fiz ou deixei de fazer, do que eu construí, do que eu realizei. Não, parte a partir do princípio do reconhecimento. Reconhecimento do quê, pastor? De que nós não somos dignos. É ele quem diz: não sou digno. Você já viu pessoa falando com Deus, irmão, que se acha digno de milagre? Que se acha digno de Deus fazer alguma coisa? Deus, eu sou crente, viu? Eu te sirvo há 50 anos e não é justo, Senhor, me deixar padecer assim. Olha, Senhor, eu sou crente há tanto tempo, e eu jamais imaginei viver o que estou vivendo.
sou fiel, sou contribuinte, sou ofertante, sou dizimista, ajudo na assistência social da igreja, eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos, eu oro, eu jejuo, eu pago o preço. Isso não te livra. Mas quando nós somos confrontados pelas dificuldades da vida, é como se Deus estivesse nos convidando ao senso da humildade. Peça, mas reconheça: eu não sou digno. Porque tem gente, meu irmão, lá vai, segura comigo. Tem gente que é de 10, de 15, de 20, de 30, que ajudou a fundar a Assembleia de Deus, que se bobear, não entrou na arca, mas pisou no barro. Mas que vai viver a vida toda penando, padecendo. Por quê, pastor? Porque mesmo mediante a sua autoridade, não reconhece que há um Deus que é superior, e que para a gente se achegar a Ele, nós precisamos ter humildade. Deus não é o nosso servo, não, Ele é nosso Senhor. E como o Senhor requer de nós humildade, acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça. E quando a gente se achega, a gente não chega com a credencial de 100 anos de Assembleia de Deus. Não, a gente chega dizendo: Senhor, eu sou pobre, sou contrito, sou quebrantado, sou pecador, mas eu sei que Tu podes realizar uma grande obra. Não é pelo que nós somos ou fazemos, é por aquilo que Ele é. E por Ele ser grande, nós reconhecemos que nada somos. Por Ele ser todo poderoso, nós reconhecemos que nada fazemos. Mas Ele é gracioso e é galardoador daqueles que o buscam. Como Ele se achega? Senhor, os anciãos disseram que eu sou digno, que eu mereço, mas a grande verdade é que eu não sou digno. Inclusive, eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Olha o nível que ele desce, Jamil. Eu não sou digno nem mesmo de falar contigo, por isso eu não vim, eu não me acho digno. Mas de uma coisa eu tenho certeza: basta uma única palavra sua. Eu não mereço, mas de uma coisa eu sei: basta o Senhor abrir a boca e liberar uma única palavra, e o problema que eu tenho lá em casa, ele vai ter solução, porque eu creio no poder da sua palavra. Qual é o nível da humildade? Ele olha para Jesus e ele diz, através dos seus amigos: eu sou homem de autoridade. Eu lidero os soldados e eu digo a eles: vai, eles vão. Eu digo: vem, eles vêm. Eu digo aos meus servos: façam, e eles fazem. Ele diz: eu sei qual é o poder da palavra. Eu sei qual é o poder que existe em uma palavra. Só que para o meu problema, a minha palavra, por mais poderosa que ela seja, ele não pode mudar. Eu sei o poder que há na palavra de alguém, de uma liderança, eu sei, mas mesmo eu tendo conhecimento disso e exercendo o poder da autoridade, para o meu problema que eu tenho em casa, a minha autoridade não vale nada. Mas o Senhor tem uma autoridade superior. Vou repetir isso aqui. Eu sei que a minha palavra, por mais poderosa que seja, ela é falha. Ela não pode resolver o meu problema, mas como Tu és maior do que eu, basta uma única palavra sua, e o meu servo será curado. Aí
olhe para cá. Porque o que atraiu a atenção de Jesus não foi o que os anciãos disseram aí. Não. Jesus não elogiou o homem pelo que os anciãos disseram. Jesus não aplaudiu ele, dizendo: olha, que bom que você fez boas obras, que bom que você contribuiu para o meu povo, que bom que você construiu uma sinagoga para ele, que bom. Não. Jesus não aplaudiu ele. Mas quando ele reconheceu que a palavra de Jesus é superior à sua palavra, que a autoridade de Cristo é superior à sua palavra, que o poder de Cristo é superior ao seu poder. O texto é bem claro no versículo 9 que diz: ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. Sabe o que admira Jesus, irmão? Não é quantas obras nós fazemos, é o quanto nós nos sujeitamos à sua autoridade. Sabe o que deixa Jesus admirado, no bom sentido da palavra? Porque a gente sabe que não há nada que possamos fazer para deixar ele boca aberta, mas é algo que atrai a sua atenção. É quando ele olha para nós e vê em nós que nós estamos desnudados de toda a nossa capacidade, de toda a nossa força, de todos os nossos conceitos, e estamos dizendo: eu dependo totalmente, exclusivamente e unicamente do Senhor, porque só o Senhor tem palavra que pode mudar o meu cenário. Aí quando Jesus ouve isso, o texto diz que por causa da humildade desse homem, Jesus agora vai testificá-lo. E o que é que Jesus testifica? Jesus olha para o povo e diz: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. O que atrai a Cristo não é o quanto fazemos. Isso aqui não é precedente para não fazer nada. Não, a gente faz, nós fazemos boas obras porque somos salvos, isso é maravilhoso. Mas o princípio das realizações de Deus em nossa vida se dá através do reconhecimento. Eu não tenho, tu tens. Eu não posso, tu podes. Eu não faço, tu faz. Eu não consigo, o Senhor é poderoso e pode realizar através de uma única palavra. Aí é Jesus agora, não é os amigos mais dizendo sobre ele. É Jesus quem diz: eu não encontrei tamanha fé nem mesmo em Israel. Porque o que Deus quer encontrar em nós primeiro é humildade, de reconhecimento. Segundo, Deus quer encontrar em nós fé. Irmão, ouça, foi cantado aqui: levanto as minhas mãos e posso ordenar. E como eu amo esse hino. Mal vai embora para nunca mais voltar, curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há quem resista a tanto poder. O problema é que muitas vezes a gente está cantando isso com a boca, mas não crê no que canta. Os céus estão dizendo: eu preciso encontrar fé no teu coração para operar o milagre que você precisa. É Jesus quem diz: eu não encontrei tamanha fé nem mesmo em Israel. Cristo está à procura da nossa fé, irmão, não apenas da nossa religiosidade. Não basta vir ao culto, não basta participar um domingo ou outro, vir à igreja, não basta. Nós precisamos ter fé de que Ele pode sim fazer um grande milagre na nossa vida. Você crê, irmão? Você tem fé que Ele pode fazer aqui agora? Fé. Cristo procura em nós fé. Ele está procurando em nosso coração esse sentimento, esta graça, esse dom da fé, de crermos que Ele faz. Olha o que Ele diz: o Senhor não precisa ir lá em casa para fazer. O Senhor não precisa entrar debaixo do meu telhado para fazer. Uma única palavra sua pode fazer um grande milagre na minha casa. Eu sinto de profetizar à luz da palavra em que prego aqui esta noite ao teu coração. Deus está liberando uma palavra desse altar para mudar a tua casa. Deus está liberando uma palavra aqui esta noite para mudar o cenário da tua família.
Deus está liberando palavra aqui esta noite desse altar, para mudar o teu cenário de vida espiritual, para mudar a tua história, para mudar o teu comportamento. Eu sei que tem coisas lá que estão viradas, mas se Deus encontrar fé em nós aqui esta noite, assim como foram com os servos, quando você chegar lá na tua casa, o milagre já pode ter acontecido, sendo a vontade dele, porque uma única palavra pode atrair o milagre que nós precisamos. Como está a nossa fé, irmão? Porque às vezes a gente entra num ciclo vicioso, e o que bera a religiosidade, de entrarmos cultos e sairmos cultos sem ativarmos a nossa fé. Não, meu irmão, eu sempre digo, irmão, quando a gente vem para um culto como esse, irmão, é um ambiente de guerra, irmão. É um ambiente de batalha. É um ambiente em que a nossa atenção, ela tenta ser tomada de todo jeito. É um ambiente que a gente tem mais sede do que tudo, mais vontade do banheiro do que tudo. É um ambiente que a gente cansa por causa de tudo. Tudo é cansativo, tudo, porque é um ambiente de batalha. E é aqui que você tem que ativar a fé. Deus está falando ao teu coração e está dizendo, coloque a tua fé em ação. Olha o exemplo do centurião, reconheça, você não pode, mas eu sou Deus que posso fazer acontecer na sua vida. Reconheça que você não tem, mas eu sou Deus que posso abrir as janelas do céu e realizar um milagre sobre a sua vida. Fé. Nós precisamos exercermos fé, irmão. Nós pregamos sobre cura, mas quantas são que nós presenciamos? Nós pregamos sobre milagre, mas quantos são que nós vemos? Nós falamos sobre maravilhas, mas quantos são que nós temos contemplado? Deus está entre nós dizendo esta noite, milagres e maravilhas não é novidade para crente que continua crendo, que o Deus que fez no passado, continua fazendo hoje, e fará para sempre, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. E aí tem momento, irmão, que a gente tem que ser humilde, ao ponto de olhar para Jesus como foi os discípulos, e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque tem dia que é difícil crer, sim ou não, irmão? Tem dia que você olha para a porta e você fala, rapaz, essa porta aí. Rapaz, esse céu nublado, essa coisa, não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo, eu sou maior do que essa porta fechada. Eu sou maior do que esse diagnóstico. Eu sou maior do que o que foi dito ao teu coração. Eu sou maior do que as tuas crises. Eu sou maior que a tua vontade de morrer. Eu sou maior do que as tuas dores, maior do que os teus traumas. E se eu encontrar fé na tua vida, quando você voltar para casa, o milagre já estará te esperando. Porque o Senhor opera através da nossa fé. Quando ele reconhece quem Jesus é, Jesus reconhece a sua fé. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, Jesus reconhece a nossa condição diante dele e testifica sobre a nossa fé. Aí o verso do número 10 conclui dizendo, e quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Porque uma única palavra de Jesus pode mudar o nosso cenário. Você crê nesta verdade? Se coloca de pé porque eu preciso orar por você agora. E eu não quero ser apelativo, até porque não precisa. Mas eu quero orar por você que compreende que você precisa, de fato, ativar essa fé e crer que Deus pode fazer um grande milagre. Pastor, eu entrei aqui esta noite, eu não tenho mais expectativas, eu não tenho mais saída, eu não vejo mais condições, mas eu creio que basta uma única palavra de Jesus e a minha vida, a minha história, a minha casa, não sei o que você precisa, pode ser transformado por meio de uma única palavra. Deixa o seu lugar rapidinho e vem aqui à frente porque eu preciso orar por você. Pastor, é uma única palavra de Jesus que eu preciso. Mas eu reconheço também, pastor, que eu não mereço. Eu reconheço, pastor, que eu não sou digno. Mas eu creio que a misericórdia, a graça dele pode me alcançar aqui esta noite.
Há uma palavra de Deus sobre nós aqui esta noite. Enquanto esses irmãos estão vindo, eu pergunto se há também entre nós alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Seja aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, ou se reconciliando com Ele esta noite. Se tiver, dê um sinal com a sua mão assim. Nós queremos orar por você. Há alguém entre nós para entregar sua vida para Jesus hoje. Levar Jesus contigo para casa, porque Ele quer ir para lá também para limpar, para mover o cenário. Há alguém entre nós para aceitá-lo, ou se reconciliar com Ele. Se tiver, dê um sinal com a sua mão assim. Temos? Não temos? Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. E eu queria pedir a gentileza, a bondade dos nossos obreiros que aqui estão. Eu preciso de vocês agora. Deus colocou na mão de vocês poder e autoridade. Aleluia. Deus capacitou vocês com graça e com unção. E nós vamos exercer agora o princípio da palavra que diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos no nome de Jesus. Que nós colocaríamos as mãos e expulsaríamos as obras do mal no nome de Jesus. Que nós ministraríamos o poder de Deus sobre vidas, e é o que nós faremos agora no nome de Jesus. Eu peço a gentileza dos senhores, desçam ali e imponham as mãos, e ministrem. Senhor, eu ministro o poder da sua palavra sobre estas vidas. Que haja cura agora, que haja milagre agora, que haja intervenção agora, que haja manifestação do poder do nome do Senhor Jesus Cristo agora. Agora, ore, feche os teus olhos e ore agora, ore agora. Ore agora, ore agora. Você que veio à frente, diga: Jesus, eu não mereço, eu não sou digno, mas eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio na tua palavra, eu creio no seu poder, eu creio na tua graça, eu creio no teu favor agora. Diga: eu creio no teu nome. Receba milagre de Deus agora. Receba a cura nesta noite. Receba o milagre dos céus nesta noite. Receba a libertação agora. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Senhor, tu conheces estas vidas. Tu conheces estas almas, Tu sabes a necessidade, Tu sabes, ó Pai, o que eles precisam, e nós oramos agora, ministrando, que assim como o milagre chegou na casa do centurião, que chegue agora, em nome de Jesus. Pai, que possamos ouvir testemunhos de milagres esta noite, de curas esta noite, de transformação, em nome de Jesus. Eu ministro o poder da sua palavra. Onde houver um crente que reconhece a sua condição, a sua limitação, meu Pai, mas que sabe que Tu és poderoso, que Tu fazes, opera o milagre agora. Opera o milagre agora. Opera o milagre agora. Opera o milagre agora. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós repreendemos as forças do mal. Nós repreendemos as obras do diabo. Nós repreendemos a doença. Nós repreendemos a enfermidade. Nós repreendemos a frieza. Nós repreendemos as cadeias. Os grilhões sejam quebrados agora. Agora. Ora baixando Arábia. Ora baixora barraia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Senhor. Diga: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço.
mas eu creio que basta uma palavra. Uma palavra. Diga: eu recebo a tua palavra. Eu tomo posse do meu milagre, da minha resposta, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o nome dele, glorifique a ele, em nome de Jesus.